Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o Evangelho de João por meio deste guia aqui. Você é o nosso convidado, estudo de número 7. Bem-aventurados os que creram. A parte de sábado está muito interessante. O autor revela como o apóstolo João foi retratando os personagens ao longo do seu livro. Quem era Jesus para cada um deles? Para João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus. André disse: achamos o Messias. Já Filipe disse a Natanael: achamos aquele de quem falou Moisés, de quem Moisés escreveu. Natanael disse a Cristo: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. A samaritana indagou: não seria ele, por acaso, Cristo? E os samaritanos? Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pedro, por sua vez, quando confrontado com a possibilidade de deixar o ministério, respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Marta declarou: eu creio que o Senhor é o Cristo. Já o cego, o ex-cego, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eu não encontro nele crime algum. Tomé se entregou e disse: meu Senhor e meu Deus. Eu faria um acréscimo aqui à fala do ex-cego, que quando o indagaram, que dizes tu acerca dele, que é profeta? Eu destaco isso aqui, poderiam ter inserido. E Tomé, diante do testemunho positivo de todos esses, Tomé afirmou que ele só creria se ele visse, se pegasse e se ele encostasse no corpo de Jesus, não é? Os demais, talvez antes mesmo de ter uma oportunidade como Tomé o teve, já haviam declarado a sua fé em Jesus Cristo. Agora, vamos iniciar o nosso estudo, porém antes lembrarmos de que ano que vem temos escola sabatina também. Veja aqui as novas lições. Essa é a nova lição dos adultos. A lição está com a cara nova, reestilizada. Essa aqui é a lição do professor. Nem parece, não é, meus amigos? Um novo layout, um novo design. Aqui é a lição de jovens. Metanoia. Está ali, ó. Metanoia. O que é isso? Primários, rol do berço, jardim da infância e a lição dos adolescentes. Você encontra tudo lá no www.editoraluzdomundo.com.br. E durante esse mês de novembro, todos os outros títulos também estão com 10% de desconto. E temos muitos livros novos e livros ainda para cadastrar que já chegaram, mas não estão disponibilizados. Olha, confira muita coisa interessante. Esse aqui é sobre educação de filhos. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Estava em falta, chegou. Um clássico que falem os primeiros cristãos para reavivar a sua fé, para lhe dar ideias de sermãos, para você entender um pouco mais como funcionava a igreja primitiva, no que eles acreditavam, como viviam, como se relacionavam com os poderes da época. E outro clássico aqui de John Fox, O Espelho dos Mártires. São várias histórias, muitas histórias. Você que estava procurando histórias para ilustrar o seu sermão, aqui pelo menos umas 40 histórias, viu? Histórias de sacrifício, de abnegação, e todos morrem ao final, depondo a sua vida em testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mártir significa um testemunho. Estamos estudando os testemunhos que deram sobre Jesus, não é mesmo?
Então confira lá na editoraluzdomundo.com.br e aproveite. Tudo está com 10% de desconto. De volta a Abraão, de volta à lição, parte de domingo. Jesus não teve receio de declarar quem é, nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é, mesmo testemunhas que já haviam morrido há muito tempo. E esse foi o caso de Abraão, o pai Abraão. Por que o testemunho de Abraão era tão importante, a ponto de ser incluído no Evangelho? Fora do que eu respondi, poderíamos acrescentar que Abraão, ele foi o pai de todos aqueles povos que estão vivendo ali em Israel, inclusive na Arábia. Ele é pai de Ismael e de Isaque, pai de árabes e judeus. E havia uma série de profecias no Antigo Testamento sobre Abraão. Os textos de Gênesis dizem que em Abraão seriam benditas ou seriam abençoadas todas as nações da terra. Abraão era amigo de Deus e a bênção seria por meio de Abraão. O que isso quer dizer? Que a descendência de Abraão, e de um modo especial o Messias, iria abençoar a terra. Diz mais que os israelitas, eles eram filhos de Abraão e herdeiros da aliança. Vamos ver isso? Eu vou destacar então o texto de Atos. Porque o texto de Mateus diz que Jesus, descendência de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Agora o texto de Atos 3:25 diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Abraão também era profeta. E Deus fez uma aliança, a aliança eterna, com Abraão. Se você quer saber mais sobre o assunto das alianças, eu recomendo uma série de vídeos aqui no canal, intitulada Teologia das Alianças, parte 1, parte 2. É uma série que vamos gravar ainda mais capítulos, mas o que você assistir lá já tem início, meio e fim. Nós apenas queremos enriquecer mais o tema. Olha, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado primeiramente... acho que era só o verso 25. Pronto. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E qual era o ponto? Jesus estava em uma discussão ali com alguns judeus e Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. E aí Jesus invoca Abraão. Por quê? Porque Abraão, há várias profecias de que por meio dele toda a humanidade seria abençoada, querendo dizer com isso que o Messias viria da descendência de Abraão. E como que Abraão viu o dia de Jesus? Quando Abraão não teve fé, assim como Tomé, quando Abraão escorregou 1, 2, 3 vezes, mentindo sobre a sua esposa, tentando dar um jeitinho e arranjando um filho que não era filho de Sara, Deus o submeteu à prova. E a prova era levar Isaque para ser sacrificado. Era um teste para saber se Abraão realmente amava a Deus acima de todas as coisas. Então, ele coloca Isaque sobre o altar e levanta o punhal para tirar a vida do seu filho, como Deus havia ordenado. No momento de dar o golpe, o anjo do Senhor segura o braço de Abraão e diz assim: Abraão, Abraão, agora sei que temes ao Senhor, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, o teu filho unigênito. Então, nesse momento, Abraão compreendeu que o Cordeiro de Deus seria também o Filho de Deus. Abraão teve vislumbres da cruz do Calvário e viu que, apesar de Deus ter poupado a Isaque, filho de Abraão,
Deus não pouparia o seu único filho. Ele seria esmagado, esfolado, açoitado, brutalmente assassinado. Mas era por meio da maldição daquele que foi pendurado no madeiro que a bênção seria assegurada a todo aquele que crê em Jesus para o perdão dos seus pecados. Abraão viu isso quando estava sobre o Monte Moriá e ele creu que praticamente 2000 anos depois, um pouco ao lado, fora dos muros da cidade, Jesus renderia sua vida. E o diálogo entre Jesus e os judeus continuou. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Eles responderam: você não tem 50 anos e viu Abraão? E a resposta de Jesus foi surpreendente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus poderia ter respondido: eu era. Porém, quem era, deixou de ser. Quando Moisés se encontra com Cristo na sarça ardente, Jesus responde: eu sou. O eu sou me enviou a vós. Era isso que Moisés deveria responder quando perguntassem quem lhe enviou. O eu sou. Ele nunca será e ele nunca era, ele sempre é. É um presente contínuo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Então, ele, ao responder isso e fazer essa referência à sarça ardente, os líderes judeus compreenderam que Jesus estava se identificando claramente com a divindade que aparece a Moisés na sarça. Jesus estava se declarando ser superior a Moisés. Temos aqui o testemunho de Abraão e temos aqui Jesus claramente dando o seu próprio testemunho, dizendo que ele era o Messias, o escolhido, que ele era o próprio Deus. Vamos para a segunda-feira, o testemunho de Maria. Qual o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é. Em João capítulo 12, verso 1, nós lemos que 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Jericó e ele vai até Betânia. Ele faz essa viagem na sexta-feira. Ele deveria chegar antes do pôr do sol e descansar em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E você se lembra que Judas Iscariotes reclamou: para que este desperdício? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários, 300 dias de trabalho. Hoje, se tomarmos um salário mínimo como multiplicado por 12 vezes, nós chegaríamos à cifra ali com 13º e férias, aproximadamente 20 mil reais. Você daria 20 mil reais em um vidro de perfume? Você compraria um perfume de 20 mil reais para dar a alguém ou para homenagear alguém que você muito admira, alguém que você muito ama? Perceba a grandeza do ato de Maria. Ao dar um presentinho de 20 mil reais, ela estava dando o presente para um rei. Apenas
um monarca recebia uma honraria como essa. Maria entendeu que Jesus caminhava para se tornar rei. E ela pensou, vou prestar a minha homenagem agora, enquanto ele está aqui próximo. Não sei o que pode acontecer. Mal sabia ela que ela o ungiu para a sua morte. Na verdade, para a sua glória. A cruz é o momento da glória. E em vez de... Ela não sabia que ele morreria. Em vez de deixar aquele sepulcro perfumado, o perfume encheu a sala onde Jesus estava. Maria, deixa eu ler aqui. Um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas, no coração das pessoas. Ele leu o coração de Maria, ele leu o coração de Simão e leu o coração de Judas. E por isso ele conta uma parábola. Os que conseguiam vestir a carapuça compreenderam a historinha, mas Jesus não os repreendeu publicamente. Jesus não foi duro publicamente, mas a sua repreensão, Jesus foi bem direto, tanto com Simão e tanto com Judas. No sepultamento, o agradável odor do perfume teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração de Jesus com a certeza de sua fé e seu amor. E ao descer as trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança deste ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Quem sabe ali no jardim do Getsêmani, o ato de Maria serviu para consolar Jesus. Jesus percebia que seus discípulos não estavam preparados, estavam dormindo, não oravam com ele. Parecia que todos iriam fugir. Mas ele se lembrava, Maria me reverenciou, Maria muito me amou, e muitos outros como ela vão valorizar o meu sacrifício. Jesus vai para a cruz com o ato de Maria muito fresco em sua memória. Jesus sabia o que havia no coração de Maria e no coração de Judas. Jesus vai para a cruz e antes da cruz, sabendo que Judas o trairia, mas levando consigo o ato de amor de Maria. Ele também sabe o que existe no nosso coração. E isso não deve servir de desculpa para nós falharmos em seguir o Mestre, mas deve servir de justificativa para reclamarmos um novo coração, para explicarmos a Deus, se o Senhor não me der um novo coração e retirar de mim um coração de pedra, eu vou perecer. Por favor, Senhor Jesus, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Cria em mim um novo, um puro coração. Ele sabe o que vai no seu coração. E é por isso que você precisa pedir um novo coração. Vamos para a parte de terça-feira, o testemunho involuntário de Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo. Não apenas Abraão, Maria, João Batista, Natanael, Filipe, Pedro. Um testemunho improvável dentro da composição do Evangelho de João é Pilatos, o procurador da Judéia, que, de certo modo, deixou Jesus ser condenado à morte. Ele nem pediu e nem ordenou. Ele é aquele personagem dúbio que apenas é lembrado na história por causa que a pessoa que ele não libertou, apesar de ter reconhecido a inocência, era o Rei dos Reis, Criador do universo. Apenas por isso, Pilatos passa a ser alguém lembrado na história. Vamos ler aqui João, capítulo 18, verso
38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Quando Jesus esboçava a resposta, os brados da multidão irromperam dentro do palácio e aquele barulho desestabilizou o diálogo e Pilatos deixou Jesus para falar com a multidão. E Pilatos não ouviu a resposta a essa pergunta. Que é a verdade? Possivelmente, Jesus teria respondido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Possivelmente, Jesus teria dado uma palavra direta a Pilatos, como ele fez com Nicodemos, como ele fez com a samaritana junto ao poço. Mas Pilatos não ficou para ouvir. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Eu reconheço que ele é inocente. E se você é um juiz e reconhece um prisioneiro inocente, você tem o dever legal e o dever moral de pôr essa pessoa em liberdade, de pronunciar uma sentença absolutória. Se você é um promotor de acusação, você deveria fazer o quê? Arquivar a denúncia. Pilatos tinha esse dever, porém Pilatos falhou. Vejamos o dilema de Pilatos diante de Cristo. 19, verso 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então liberte-o, Pilatos. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse Pilatos: eis o homem, ete homo. Ora, se ele era inocente, por que Pilatos permitiu que ele fosse torturado com a coroa e com os açoites? Porque ele estava tentando agradar aos dois lados. Não vou nem matar Jesus, mas vou torturá-lo. E também eu não quero contrariar muito a multidão. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai a vós outros e o crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos não tinha nada a ver com a lei dos judeus. Eles não tinham mais o direito de sangue. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais ficou atemorizado. Não por causa que a lei dos judeus condenava Cristo, porque ele sentia a pureza de caráter de Jesus. Ele sentia o Espírito Santo inundando aquela sala. Ele sabia que Jesus é diferente. Pilatos era um pagão romano, acreditava nas várias divindades greco-romanas. E agora ele ouve os judeus declararem: esse homem declarou que ele era o Filho de Deus. E Pilatos tremeu. Pilatos retorna à sala e eu imagino que ele chega perto de Jesus, ansioso, um pouco descontrolado, e olha na face de Cristo. De onde és tu? Quem é você? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está dizendo? Pilatos, você não programou a minha morte.
Você foi posto no lugar onde você se encontra, porque Deus lhe conferiu esta autoridade. E você foi pego no meio da trama. Quem tem culpa é quem armou o meu assassinato. Esse é o teste da sua vida, Pilatos. Você não foi posto aqui para me condenar, mas você pode agora, no teste da sua vida, como Abraão teve o seu teste, me inocentar. O seu caráter, Pilatos, é um caráter inconstante. Você é um homem inseguro. Você tem permitido que prisioneiros inocentes sejam condenados porque você não tem a firmeza moral de libertá-los. Você foi posto aqui por Deus e você tem a escolha você tem a possibilidade de me libertar. Quem tem pecado é quem já me conhecia, quem me rejeitou, os líderes da igreja judaica. Esses têm maior pecado. Você foi pego no meio da confusão, Pilatos. Olha a narração de João. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos falhou no grande teste da sua vida. Pilatos foi posto ali por Deus para libertar Jesus. Mas Pilatos voluntariamente escolheu ceder à fraqueza da sua natureza, à fraqueza do seu caráter. Verso 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era para a seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Veja o testemunho de Pilatos de acordo com o testemunho dos personagens que lemos na parte de sábado. João Batista, eis o Cordeiro de Deus. André, achamos o Messias. Natanael, aquele que Moisés escreveu na lei. Natanael, o Filho de Deus. Marta, eu creio que és o Senhor, o Cristo. Pedro, tu tens as palavras de vida eterna. Natanael, esse que eu queria encontrar, o Senhor era o rei de Israel, João 1,49. E Pilatos, eis aqui o rei, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Pilatos não tinha que discutir, ele só tinha que ordenar. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. A lição não abordou isso, mas ao ponto que um pagão reconhecia que aquele homem era filho de Deus, rei dos judeus, e procurava libertá-lo. Os próprios judeus reivindicavam o rei de Pilatos, César, não querendo se submeter ao senhorio manso e humilde de Cristo. Decidiram se colocar sobre a tirania dos Césares romanos. Não temos rei senão a César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio carregava a sua cruz, e verso 19, Pilatos escreveu também um título e colocou no topo da cruz onde estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vocês querem ser muita coisa? Olha o que vocês fizeram com o rei de vocês. Depois não reclamem comigo dos autoritarismos de César. E os judeus reclamaram com ele para que ele
olha, não diga que ele é o nosso rei e que Roma está crucificando o nosso rei. Não é isso. Diga que ele disse ser o nosso rei. E Pilatos, confirmando o seu testemunho, o que escrevi, escrevi. Eu acho esse um dos momentos mais marcantes do Evangelho de João. A luta de um homem incrédulo que passa a crer. E ele quase se convence. Ele quase se rende. Ele creu, mas não se rendeu completamente. Talvez muitas pessoas estão nessa dúvida, mas por causa dos amigos, do trabalho ou da multidão, estão postergando a sua decisão. Estão terceirizando a sua decisão. Não faça isso, meu amigo. O dia da decisão é hoje. Não entre para a história como aquele que quase creu. Entre para a história com aquele que creu. Isso lhe será imputado como justiça para perdão dos seus pecados e para a confirmação do seu nome no livro da vida, para que você receba a vida eterna. Pilatos fez a escolha errada, receberá a morte eterna. Mas nós temos hoje a oportunidade de escolher a Jesus e rejeitar os políticos desse mundo que não devem reinar na nossa vida. Não temos outro rei senão Cristo Jesus. Um outro detalhe importante aqui é que Maria é contrastada com Pilatos. Pilatos creu, mas com medo da multidão se autopreservou. Mas está um pouco incômodo aqui, não seria muito adequado, né? Eu creio, mas não quero me comprometer. Na tentativa de se autopreservar, entregou Jesus à morte. Preferiu a si próprio do que a Cristo. Maria é o inverso. Maria creu e se expôs. Ficou ouvindo comentários de burburinho na mesa. Ficou recebendo olhares. Ela ficou envergonhada. Mas ela passou para a história diferentemente de Pilatos. Onde o evangelho for contado, será também contado o ato de Maria. Quarta-feira, o testemunho de Tomé. O que podemos aprender com a história de Tomé? Aliás, eu não respondi a pergunta 3. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Jesus é o filho de Abraão e o filho de Davi. Jesus tinha legitimidade para se assentar no trono, para ocupar tanto o lugar de César como o lugar de Pilatos. Mas os judeus o rejeitaram como rei e se submeteram a César. Jesus é o filho de Jacó. Herodes era o filho de Esaú. Mas a profecia dizia que o mais novo governaria sobre o mais velho. Como que muitos daqueles judeus preferiam Herodes, o edomita, do que Jesus, o filho de Jacó? Preferiram César do que Jesus, o filho de Davi, que tinha o direito ao trono. Quarta-feira. O que podemos aprender com a história de Tomé sobre fé e dúvida? Que grande erro ele cometeu? Vamos abrir aqui João 20, verso 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas. Isso aqui era sábado à noite. Sábado à noite, ao cair da pôr do sol, aí entra no primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos,
com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Shalom, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aí, Tomé, verso 24, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Quem sabe havia ido ao mercado, visitar a tia, fazer uma oração, passou o sábado com outra pessoa, né? O fato é que Tomé não estava ali. Se ele saiu logo após o pôr do sol, se ele já não estava desde sexta-feira, não sabemos. O fato é que disseram-lhe os outros: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: não acredito. A gente viu, eu não acredito. Vocês estão querendo pregar uma peça em mim. Isso é tudo uma brincadeira. Jesus morreu. Para Tomé, Jesus estava morto. A gente sempre conta a história de Tomé. Tomé não acreditou na ressurreição. Inverta a frase. Se ele não acreditou na ressurreição, Jesus estava morto para Tomé. Disseram-lhe os outros: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e se eu, além de ver, não puser o dedo e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Ponto final, não vou. Passados 8 dias, os discípulos tentando convencer Tomé. E Tomé falando: não. Isso aí não, eu tenho que ver. Ele foi incrédulo uma semana não acreditando. Até que Jesus, estando as portas trancadas, pôs-se no meio deles e disse novamente. Claro que aqui está em grego, mas é o equivalente do hebraico shalom. Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, porém, seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Agora você creu? Bem-aventurados os que creem sem ver, os que viram, os que não viram e creram. Então aqui há uma repreensão à incredulidade de Tomé e também há uma repreensão a nós. Tomé preferiu, foi a minha resposta, Tomé preferiu o ceticismo e a incredulidade. Não aceitou a prova testemunhal dos outros. Há muitos incrédulos hoje que não acreditam na Bíblia. Eu queria ver o vídeo, queria ver o milagre. Ora, a Bíblia é uma prova testemunhal, é um relato das pessoas do Novo Testamento que viram Jesus. Então, e viram Jesus ressurreto. Há uma bênção especial para quem crê sem ver. Irmão, irmã, se você precisa de um milagre para crer, talvez nem a Bíblia é suficiente. Porque crer não crer na Bíblia, mesmo que aparecesse um milagre, pode ainda assim não ser convencido. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Nicodemos respondeu a Jesus: como o homem pode nascer de novo? É uma posição defensiva. A mulher que estava junto ao poço: o Senhor não tem balde? E a multidão: que sinal fará para que
vejamos e creiamos no Senhor. Jesus contraria essa perspectiva do ver para crer. Quando Jesus encontrou Tomé após a ressurreição, ele o convidou para tocar o seu corpo. Mas então Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos céticos hoje manifestam a mesma postura em relação a Jesus e ao cristianismo. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Tomé não precisava de uma fé absurda, irracional, não é isso. Tomé tinha evidências. Quais evidências? O sepulcro estava vazio. E possivelmente alguém perguntou para Tomé: Tomé, mas o sepulcro está vazio. E Tomé não pode simplesmente negar: não, eu não creio que ele ressuscitou. Tá bom, Tomé. O sepulcro estava rodeado de vários soldados. O que aconteceu? Os soldados levaram o corpo de... Os soldados, Tomé? Mas, Tomé, os soldados estavam vigiando para que ninguém roubasse. Anás e Caifás não queriam que Jesus sumisse. Nós não roubamos. Nós estávamos aqui o sábado inteiro. Não, mas eu não acredito. Tomé, se o túmulo está vazio, como é que o túmulo pôde ficar vazio? As mulheres viram um anjo. Como? Não, eu não acredito. Perceba que, geralmente, a pessoa que não crê, ela geralmente não dá uma explicação plausível para as evidências que a Bíblia apresenta. Como que Tomé responderia o túmulo lacrado, vigiado e que agora estava vazio? Onde foi parar o corpo? Não é fácil sumir com o corpo de ninguém. Para Tomé, Jesus estava morto. Isso é muito forte. Mas Jesus se apiedou de Tomé e apareceu. Tomé poderia ter acreditado na prova testemunhal. É uma prova que tem valor até hoje. A Bíblia diz, de acordo com 2 ou 3 testemunhas, vocês vão confirmar os fatos. Uma só não basta. 2 já é suficiente. 3 é melhor que 2. Agora, 11 discípulos, aliás, 10, né? Porque Judas não estava presente. Vou continuar lendo o texto. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. A fé que Deus exige de nós não é uma fé absurda. Temos evidências, temos várias peças do quebra-cabeça que, quando vamos juntar, elas vão formar uma imagem. Apesar disso, e esses testemunhos são numerosos, apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. E muitas pessoas que encontramos no nosso dia a dia ficam sustentando, aspectos para não crer em Jesus, para não crer nos profetas, para não crer na Bíblia, para não crer no espírito de profecia. E nós vamos confrontando e eles não dão explicações. Eu não creio ali em Daniel. Tá, mas você não crê na profecia de Daniel? Então qual é a explicação? Não é os reinos ali, a sucessão dos impérios? Então é o quê? A pessoa precisa dar uma alternativa. E em geral ela não dá essa alternativa. Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Ele dá várias evidências, mas ele nunca remove a possibilidade de dúvida, a fim de que ele tivesse um robô, um autômato. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Muitos incrédulos vão nos interpelar. Me mostra, me prova, eu quero ver. Deus os está testando como ele testou Pilatos. Jesus não fez nenhum milagre e Pilatos creu que ele era o Filho de Deus, o Rei dos judeus. A partir deste momento, Pilatos, atemorizado, tentava livrar Jesus. Quando? Quando
Os judeus disseram que ele disse ser o Filho de Deus. E Pilatos sentiu a atmosfera, a pureza do caráter de Cristo. Pilatos só não foi firme o suficiente. Procurou se autopreservar. Mas ele creu. E após o relato da ressurreição, foi um homem atordoado, atemorizado o resto da sua vida. Cada vez que Pilatos acordava de noite, ele imaginava a possibilidade de Jesus aparecer para ele. Cada vez que ele ia ao banheiro, o resto da sua vida, a possibilidade de que um homem que ele condenou à morte, que era o Filho de Deus, aparecesse diante dele na sua casa para se vingar. Um homem atordoado, assustado, enlouquecido pelo resto da vida. Agora, se Pilatos creu, porque Tomé, que andou com Jesus e viu os milagres, não podia crer. A crença mais ou menos de Pilatos é uma reprovação para muitos que tiveram mais evidências e se recusam a crer. Não deixe para depois a sua decisão, meu irmão. Pilatos foi adiando e deu no que deu. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações, porque aí já não há mais fé. Aí você já viu. Quando Jesus voltar, eu acredito. Mas aí você não se preparou, né? Aí você só acreditou porque o negócio aconteceu. Era igual o empregado que não faz o trabalho. No dia que o patrão vier, eu faço. Não, ele vem hoje. Não, se ele aparecer, eu acredito. Mas quando ele apareceu, o trabalho não foi feito. Nosso testemunho de Jesus. Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Imagine você presenciar um milagre de Jesus. E aí? Você creria? Não é uma resposta automática. Muitos viram e não creram. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? A lição nos sugeriu o texto de Mateus 24. Nós temos o cumprimento da grande profecia de Jesus. Jesus disse que haveria fomes no período de Cláudio, terremotos. Houve uma sucessão de terremotos naqueles dias. Eu falei sobre isso em alguns estudos passados. Jesus profetizou que o evangelho seria pregado em todo o mundo romano. Então viria o fim de Jerusalém. E depois Jesus profetizou os sofrimentos da Idade Média. Jesus profetizou o sinal no sol, na lua e nas estrelas. E tudo isso já se cumpriu. O Evangelho está novamente sendo pregado não ao mundo romano, mas a todo o mundo dos nossos 8 bilhões de pessoas. Lembre-se, a Bíblia não diz que o Evangelho deveria ser acreditado, mas que ele deveria ser pregado. Nem todos aceitariam. Temos o testemunho de tantos e tantos missionários. Mártir significa testemunha. Todos esses foram testemunhas de que Jesus é o Senhor. Eles estavam tão confiantes de que herdariam uma coroa de glória imortal, que eles sacrificaram os bens, o contato com a família e o próprio corpo entregaram para ser queimados. Para ser queimado por amor a Cristo. A história dos mártires, ela fala muito até hoje. É por isso que
no registro de Perpétua, eu tenho até um sermão, eu gosto de pregar sobre isso. Um dos guardas da prisão, ao ver o martírio de Perpétua e daquele grupo de cristãos, quando ele vê a barriga de um deles aberta, rasgada por um leopardo, aquele cristão, quem sabe igual na capa deste livro, na arena, e os animais, as feras aqui prontos para devorá-los. Como que um romano poderia se decidir por uma fé tão impopular, tão arriscada? Eu vou crer em algo que daqui a amanhã serei eu ali nessa arena? Mas esse é o poder do martírio. Esse é o poder das testemunhas. Aquele cristão, então, ele molha o anel do carcereiro no sangue das suas entranhas e entrega o anel. E diz assim: espero que você reflita sobre a minha fé. Conversamos muito enquanto eu estava preso. E o carcereiro se treme todo, pega o anel e crê. Ele não viu Cristo, mas ele creu que deve existir algo melhor. Ele tem um vazio na sua alma e ao ele ver a firmeza de um mártir, ao ele ver a resolução, o caráter resoluto daqueles primeiros cristãos, ele pensa: a minha vida não tem sentido, mas como eles são capazes de enfrentar a morte cantando, tão felizes, deve haver algo muito superior que eles se apropriaram. Eu quero mesmo para a minha vida. Eles creem que passarão da morte para uma existência superior quando Jesus voltar. Eu também quero. Eu enfrento a morte, porque almejo obter a coroa da vida. Meu querido irmão, qual o testemunho que nós temos dado? Qual é o nosso testemunho sobre Jesus? Temos hoje as Escrituras e o poder convincente do Espírito Santo. Mas alguns estão na igreja sem fé, sem dar um bom testemunho. Para esses eu digo: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer fé? Comece a ouvir sermões na internet. Bons sermões. Não sermões de brincadeirinha, sermões de piadinhas, sermões bíblicos. Sermões que chamam o pecado pelo nome. Sermões que nos atropelam. Sermões que nos fazem sentirmos pecadores e clamarmos: Senhor Jesus, estou condenado, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não me der um novo coração, eu vou perecer. Assista esse tipo de sermão. Estude a sua Bíblia. Contemple Jesus no Getsemane. Passe a orar. Abra o seu coração com Deus. Conte os seus pecados. Conte como foi que você pecou, a motivação, quem estava lá e que você se lembrou de Jesus, mas mesmo assim você foi pecar. Conte, confesse. Mostre-se carente da graça. Ele vai lhe dar a fé. A fé é um dom de Deus. Não vem de nós, mas é um dom de Deus. E você será transformado. E aí você dará um testemunho pujante, grandioso sobre quem é Jesus. Há um hino no nosso inário que diz assim: como um livro aberto nos vão de ler, revelando assim nosso proceder. Hão de ser levados a Cristo amar, ou a Ele abandonar. Qual testemunho estamos dando sobre Jesus? Estamos preparando para ser uma testemunha, um mártir, a render a sua vida cantando, falando versos, salmodiando com louvores? Ou vivemos a vida reclamando
dentro do conforto da nossa casa, murmurando e reclamando, os mártires não reclamaram, nem quando a água estava batendo no pescoço, nem quando o fogo queimava os pés. E o coro deste hino prossegue: vem os outros, Cristo, em mim. Vem os outros, Cristo, em ti. É sincero nosso amor por Jesus o Salvador. É? Vem os outros, Cristo, em ti. Que nós possamos dar o testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Ele perdoou os nossos pecados e nos disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ele transformou a minha vida e é por isso que esse é o seu testemunho. Estou falando aqui em terceira pessoa. E ao darmos esse testemunho, as pessoas também serão levadas a crer em Jesus. O testemunho do perdão dos nossos pecados. Achamos um sentido para a vida e que agora eu sou diferente. Que você possa ser diferente. Dê esse passo. Aceite o batismo. Que Deus os abençoe.